faço as perguntas sobre esse fato. O senhor ouviu a leitura da denúncia? Ouvi. Esses fatos são verdadeiros, senhor Leandro? Referente à minha pessoa, eles não são verdadeiros. O senhor nega, então, que o senhor tenha participado de qualquer forma Nego na veementemente. Disponibilizamos para os jurados notebook e tablets para acompanhar a leitura do processo. Este julgamento será gravado por câmeras e microfones que será transmitido ao vivo na plataforma e o YouTube. Peço aos jurados que acompanhem as imagens e vídeos nos televisores e telões disponíveis na sala de audiência. Fale bem perto do microfone para melhor captação do áudio. A sua imagem será gravada pelas câmeras da sala de audiência. Silêncio pode ser interpretado da forma como for, mas o senhor continua tendo a possibilidade com essa observação de que esse silêncio poderá ser interpretado como for. Faço questão de falar, Excelência. O senhor compreendeu, então? Agora pode abrir. Excelência, eu poderia... O senhor pode se virar para ele, sim. Para ele, sim, eu vou primeiro fazer a qualificação. Okay. Vou pedir o seu nome, sua idade, a qualificação prevista no CPP. E quando eu começar a fazer as perguntas sobre o fato, se o senhor se preferir, o senhor pode virar para frente. É o momento que o senhor tem de fazer a sua defesa. Positivo. Ok? Vou fazer essa qualificação. Na sequência, eu passo a leitura da denúncia, do aditamento à denúncia. E aí, durante esse tempo, eu vou desligar o meu sistema de gravação. E, na sequência, a gente retorna com a minha gravação para o senhor responder as perguntas. Ok? O seu nome completo? É Leandro Boldrini. Idade? 43 anos. Seu estado civil? Documentalmente viúvo. Sua profissão? Médico, cirurgião geral. O seu grau de instrução? Terceiro grau. O senhor é médico com especialização em cirurgia geral. O senhor já foi preso antes? Nunca. O senhor já havia sido processado? Antes desse fato? Civilmente. Só civilmente. O senhor tem filhos? Tenho 2 filhos. A idade? A Maria Valentina, que tem 6 anos, e o Bernardo, que infelizmente teria 17 anos hoje e foi assassinado. O senhor morou com seus pais até que idade? Eu morei com os meus pais até os 15, 16 anos. Quando eu terminei o 2º grau, aqui em Três Passos, daí eu me desloquei para Santa Maria para fazer curso pré-vestibular. E aí segui minha carreira acadêmica lá. E depois desse tempo, o senhor morou com quem? Lá, no primeiro ano de pré-vestibular, eu morei numa pensão de uma senhora que era daqui de Campo Novo. E passei no vestibular, e aí a gente morou num apartamento dividido com outros universitários. O senhor dividiu o apartamento com outros certo. colegas. O senhor disse que o senhor é viúvo, né? Preso, o senhor também não havia sido? Não. Não, ok. Então, agora eu passo a leitura da denúncia e, na sequência, a gente faz as perguntas especificamente sobre os fatos, ok? Leandro Boldrini, Graciele Ugolini, Edelvânia Virganovics, Evandro Virganovics, todos qualificados nos autos pela prática dos seguintes fatos criminosos. Eu vou fazer a leitura da denúncia e, na sequência, do aditamento, senhores. Primeiro fato. Pode desligar a gravação da leitura da denúncia, tá bom? Senão depois para... No dia 4 de abril de 2014, iniciando-se a conduta criminosa após as 12 horas, em Três Passos, Rio Grande do Sul, e sendo culminada a sua execução em torno das 15 horas aproximadamente, em Frederico Westphalen, os denunciados Leandro, Graciele e Edelvânia, agindo em comunhão de vontades e conjugação de esforços, mataram a vítima, Bernardo Uglione Boldrini, criança com 11 anos de idade, ao tempo do fato. Filho de Leandro com Odilane, falecida em 10/2 de 2010, ministrando-lhe via oral e intravenosa quantidade letal de substância midazolam,
consoante positivado no auto de necropsia de folhas 540/541 e auto de necropsia complementar de folha 1596/1598, laudo pericial de folha 628 e auto de arrecadação de folha 9996, ambos do inquérito policial. Na ocasião, a denunciada Graciele, a pretexto de realizar atividades de agrado do ofendido, conduziu a vítima, que era seu enteado, até o município de Frederico Westphalen, sendo que, ao iniciar a viagem, agora sob o argumento de que era preciso evitar enjoos, ministrou-lhe via oral a substância midazolam, documento e laudos periciais nas folhas 996, 863/865, 883, 885, respectivamente, do inquérito policial. Em seguida, as denunciadas Graciele Edelvânia, do homicídio, a criação de álibi, além de patrocinar despesas e recompensas, bem como ao fornecer meios para acesso à droga midazolam utilizada para matar a vítima. Ademais, ciente do desenrolar do plano criminoso, o acusado Leandro omitiu-se da tomada de providências para impedir o resultado, quando devia e podia fazê-lo, considerada obrigação legal de cuidado, proteção e vigilância em relação ao filho. A codenunciada Graciele concorreu para a prática do crime ao associar-se ao seu companheiro, Leandro, na idealização homicida, participando diretamente de sua execução em todas as etapas, arregimentando comparsas para a prática criminosa, conduzindo a vítima até o local da consumação do homicídio, ministrando-lhe, tanto por via oral quanto intravenosa, a substância que causou a morte da vítima Bernardo, além de engendrar e encenar etapas de álibi para eximi-los da responsabilidade pelo desaparecimento do ofendido. Auto de apreensão de folha 145. A codenunciada Edelvânia concorreu para a prática de crime, prestando apoio moral e material à acusada Graciele, em todas as etapas da empreitada criminosa, participando da escolha do local da consumação do ilícito, adquirindo, mediante receituário médico do denunciado Leandro, a droga midazolam comprimidos, além de disponibilizar seu próprio veículo para conduzir a vítima até o local de sua morte, em Frederico Westphalen. Folhas 957, 994 e 997. O crime foi cometido por motivo torpe, eis que o acusado Leandro, assim como sua companheira, a denunciada Graciele, não queriam partilhar com a vítima, o menino Bernardo, os bens deixados pela mãe da criança, e tampouco correr o risco de que o ofendido, sob a guarda de terceiro ou mais velho, viesse a dispor de algum modo sobre tais bens. Ainda, o crime foi cometido por motivo torpe, porque a denunciada Edelvânia, por sua vez, aderiu à conduta criminosa proposta pelos dois primeiros acusados, mediante pago recompensa, expressa em dinheiro, tendo recebido de Graciele a quantia de R$6.000 em moeda corrente e além da promessa de auxílio financeiro para a aquisição de um imóvel. O crime foi cometido por motivo fútil, visto que, sendo filho do casamento anterior do acusado Leandro com Odilaine, Bernardo representava um estorvo para a nova unidade familiar estabelecida entre o pai e sua madrasta, a codenunciada Graciele, da qual resultou o nascimento de uma filha, sendo, pois, desproporcional tal móvel do delito diante da conduta perpetrada. O crime foi cometido com emprego de veneno, visto que os acusados ministraram à vítima superdosagem da substância midazolam. O crime foi cometido mediante dissimulação, recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o menino Bernardo, sem condições de saber das intenções homicidas de seus algozes, os quais eram seus responsáveis legais ou comparsas destes, foi conduzido a pretexto de realização de atividade de seu agrado até a cidade de Frederico Westphalen, sendo-lhe ministrada, via oral e intravenosa, superdosagem da substância midazolam, sob a desculpa de evitar enjoos e de preparação para o recebimento de uma benzedura. Os denunciados Leandro, Graciele e Edelvânia praticaram o crime contra a pessoa menor de 14 anos, já que a vítima Bernardo tinha 11 anos de idade à época do fato. O acusado Leandro cometeu o crime contra a descendente, já que a vítima, Bernardo, era seu filho. Da ocultação de cadáver. No dia 4 de abril de 2014, mais ou menos em torno das 15 horas, na linha São Francisco, distrito de Castelinho, em Frederico Westphalen, os denunciados Leandro, Graciele, Edelvânia e Evandro
agindo em comunhão de vontades e conjugação de esforços, ocultaram o cadáver da vítima Bernardo Uglione em uma cova vertical, na proximidade das margens de um riacho. Levantamento fotográfico de folha 1697 e seguintes do inquérito policial. Na oportunidade, logo após cometimento do crime de homicídio antes descrito, as codenunciadas Graciele e Edelvânia despiram o cadáver da criança Bernardo, inserindo-o num saco, aplicando soda cáustica sobre o corpo, cobrindo-o com inclusive a paga e recompensa proposta por sua companheira, a codenunciada Graciele, a acusada Edelvânia. A denunciada Graciele concorreu para o crime ao arregimentar a colaboração de Edelvânia e do irmão desta, Evandro, codenunciados, mediante paga e promessa de recompensa, bem como ao executar diretamente, com apoio dos referidos comparsas, a ocultação propriamente dita. A acusada Edelvânia concorreu para a prática do crime ao localizar o local ermo para a ocultação do cadáver da criança Bernardo, ao indicar seu irmão, o codenunciado Evandro, para participar da infração, ao comprar as ferramentas utilizadas para escavar e cobrir a cova, ao adquirir a soda cáustica para deposição sobre o corpo, além de colocar a terra sobre este e, finalmente, desfazer-se das vestes da vítima. Documentos de folhas 253, 298, 299, 325, 339, além de AECD de folhas 376/380, ambos do inquérito policial. Feita a leitura da denúncia ao acusado, já qualificado, especificada ao acusado as condições do interrogatório, oportunizada a consulta individual com seu procurador, passo as perguntas sobre esse fato. O senhor ouviu a leitura da denúncia? Ouvi. Esses fatos são verdadeiros, senhor Leandro? Referente à minha pessoa, eles não são verdadeiros. Por que o senhor acha que o Ministério Público imputou ao senhor a prática desse homicídio? Vamos por crimes, né? O homicídio, depois a ocultação e também a falsidade. De um modo geral, porque o Ministério Público seguiu a mesma linha que a Polícia Civil ofereceu o inquérito. No meu ponto de vista, leigo, juridicamente, seria esse. O senhor nega, então, que o senhor tenha participado de qualquer forma? Nego veementemente. Tá. Como é que era o seu relacionamento com o Bernardo? É um relacionamento de pai. Um relacionamento que eu amo até hoje, meu filho. Né? Infelizmente ele não está mais comigo, mas tenho um profundo amor por ele. Se houve algum desabono da minha parte com ele, foi para tentar com que ele fosse educado, tu entendeu? E nos autos, eu não sei se eu posso interrompê-lo. Pode, a senhora fique à vontade. Pois não. Ele havia solicitado para prestar o interrogatório frente ao Conselho de Sentença. Não sei se sim. Pode virar, sim. Bom, o senhor ouviu as testemunhas que foram anuladas, em sua maioria, as que o senhor não foi possibilitado o senhor ficar aqui. O senhor, com certeza, seus defensores passaram os depoimentos. E as testemunhas todas mencionaram que o senhor não era um pai muito presente, de repente. Não todas, mas algumas delas. Que o Bernardo, de certa forma, ficava meio largado, a expressão das testemunhas. O senhor concorda que isso vinha acontecendo? Por que razão isso acontecia? O senhor tem a palavra, senhor Leandro. Excelência, eu concordo dessa forma, porque os senhores jurados, o senhor vê que os senhores e as senhoras veem que a profissão de médico, de cirurgião, ela requer praticamente uma dedicação assim, em tempo integral, quando o teu telefone está ligado, quando está de sobreaviso, quando você tem um paciente operado. Né? Então, pode ser que foi por esse motivo assim que eu fosse um pai mais provedor do que um pai mais presente. Então, o senhor conhecia? Ele pode virar totalmente a cadeira, se ele quiser. É isso, pode virar. Só a gente precisa... mas não tem problema. Os senhores, lembrando que os senhores não podem concordar, discordar, novamente orientando os senhores. Ok? Os senhores prestem atenção no depoimento e os senhores
internalizem as conclusões. O senhor tinha um relacionamento com a Graciele há quanto tempo? Desde abril de 2010, a Páscoa de 2010. Logo após o falecimento da sua esposa? Logo após. Em seguida. Até o falecimento da sua esposa, como é que era o seu relacionamento com o Bernardo? Era mais próximo, não? Era um relacionamento habitual, assim. Praticamente assim, da mesma forma que eu estou aqui em Três Passos desde 2003. Então, sempre trabalhei muito e então, claro que a gente tinha os momentos em que podia ter o lazer, mas em que o trabalho realmente afetava. É isso que eu tenho para dizer. A Graciele foi morar com o senhor morava somente, só para eu entender como é que era a família, morava o senhor e seu filho até a Graciele? O senhor morava com mais alguém? Sim, eu e meu filho. Quem que cuidava do Bernardo nessa época? Durante o dia o senhor trabalhava, o senhor disse que o senhor trabalhava? Tinha, na época então do suicídio da Odilane, da mãe do Bernardo, a gente tinha uma empregada. E aí então durante o dia ela ficava com o Bernardo, né, deixava ele na escola. E quando eu voltava então do trabalho eu ficava com ele. E eventualmente se eu precisasse sair à noite assim, eu levava ele lá na casa dela. O senhor levava ela na casa da mulher babá, que trabalhava, da nossa empregada, a Nelce. E quando quando a Graciele entrou nesse núcleo familiar, o Bernardo recebeu ela bem? Houve um acompanhamento psicológico por parte dele? Houve alguma... ela foi bem recebida nesse núcleo? Foi bem recebida, né? Foi bem recebida. A gente contratou como se fosse uma espécie de uma psicopedagoga, assim. A Elaine, ela trabalhava na prefeitura, então a Graciele conhecia ela na prefeitura e ela orientou o Bernardo durante esse período ali de 2010, 2011 ali. Então, para acompanhar ele mais de pertinho. As testemunhas falaram que, logo no início, confirmam com o que o senhor disse, que era bom, aparentemente era bom o relacionamento deles. Certo. Em que momento que o senhor percebeu, ou se o senhor percebeu, começaram a ocorrer os atritos entre a Graciele e o Bernardo? Os atritos vamos pôr em 3 tempos, assim. Os atritos praticamente foi no terceiro tempo, assim. Ó. Então, 2010, 2011, 12, 13. Vamos supor que o atrito mesmo é 2013. Algum fator, algum acontecimento em especial? A Maria Valentina nasceu em março de 2013. Então, o senhor percebeu alguma alteração no relacionamento deles? Não. Assim, a Maria nasceu prematura, então parece que foi criada uma bolha superprotetora em cima da Maria. E um irmãozinho mais velho talvez perdesse aquela exclusividade então que ele tinha. As testemunhas falaram, o senhor teve a oportunidade de ouvir, que o Bernardo já ficava longe de casa até antes da Maria Valentina nascer. O senhor concorda com isso? Sim, ele gostava muito de frequentar seus coleguinhas de escola, né, porque ele estudou no Ipiranga até, fato fatídico. E gostava muito de brincar, passar os finais de semana nos coleguinhas, no Bernardo, tinha Bernardo, o Henrique, o Lucas, né, toda a sua série, a Luísa, todos os seus colegas assim, se davam bem com ele, então... Por que razão essas crianças não frequentavam a sua casa? Havia alguma restrição? O Bernardo, assim, ó, ele decidia a agenda dele. Eu quero ir lá no Lucas, eu quero ir no Henrique, eu quero ir. Então, assim, ó, praticamente ele já vinha com a ideia montada, né?
O senhor trabalhava em que horário, né, nesse período? Logo depois que o senhor foi morar com a Graciele foi morar com o senhor. Que horário que era o seu expediente? O expediente diurno e... O expediente diurno, acredito que não fiz mais, não fazia mais plantão noturno na UTI. Isso não, é só diurno, mas sob aviso, daí então, telefônico. O senhor admite, então, que o senhor ficou um pouco distante do Bernardo? O senhor, Admito. o senhor reconhece isso? Reconheço. Tá. Então, vamos agora ali próximo à data dos fatos. Certo. Né? O senhor tomou conhecimento em que momento que a Graciele e o Bernardo teriam ido juntos para Frederico Westphalen? Eu tomei conhecimento na sexta-feira, depois que eu cheguei do hospital, da cirurgia. Então era em torno de, acredito eu que era umas 20h30, que era uma cirurgia grande, uma cirurgia de intestino grosso de uma senhora. E essa cirurgia começou às 6, foi até 20h30. E aí ela me disse então que o Bernardo tinha ido posar na casa do Lucas. O Lucas, filho do Mila, do restaurante do Mila. Aí que eu fiquei sabendo, então, que ele tinha ido junto com ela. Que ele tinha... E eu perguntei, né, e daí ela me disse, eu levei ele junto porque ele iria ficar atrapalhando o sono da Maria aqui de tarde. Então, convidei ele para ir junto para Frederico Westphalen e ele foi. O senhor não achou isso extraordinário? Não achei extraordinário porque, assim, na hora do meio-dia a gente almoçou e eu percebi uma situação assim muito calorosa, muito afetuosa. Comemos um filé de peixe de tilápia ali que a Tata fez. O Bernardo estava feliz, né? E eu pensei assim, graças a Deus a coisa está indo bem. E eu almocei, porque depois tinha o consultório, eu almocei, fui fazer minha cesta e o senhor não achou anormal? Não achei anormal. Porque várias pessoas... Eu pensei assim, estão se acertando, né? Porque foi depois da audiência e coisa assim, digo, não vejo nada disso de anormal. Várias pessoas relataram, e aí são os depoimentos que tem nos autos, até não só que vieram aqui, que quando souberam que o Bernardo teria ido junto com a Graciele para Frederico, já imaginavam que algo pudesse ter acontecido nesse intervalo de tempo, que os dois ficaram juntos, certo. Porque o Bernardo não iria com a Graciele. O senhor discorda, então? O senhor acha eu discordo, porque assim, isso elas falam depois do acontecido. Né? Tanto que a Graciele levava o Bernardo, às vezes, do meu pai, lá na minha mãe, em Campo Novo, chegou a levar em Santa Maria, Santo Ângelo. Ultimamente também? Antes do fato também? Antes, no janeiro ali de 2014, eles foram para Santa Maria para o Bernardo passar as férias com a Dinda lá, foram para a praia. O senhor mencionou a audiência, então vamos voltar. O senhor lembra da reação dela quando o senhor foi chamado aqui no fórum para falar em razão de uma reclamação que teria partido do Bernardo? Assim, a reação foi que a gente... A senhora está me perguntando a reação específica dela. A reação, assim, foi uma reação de desgosto, porque... Né, o senhor tinha controle desse medicamento lá no hospital? De quanto tinha, quanto não tinha, quem pegava, assim, quem não pegava? Como é que funcionava, para os jurados entenderem? Tá. Senhores jurados, para você fazer um exame de uma endoscopia ou de uma colonoscopia, eu usava omidazol. Eu vou só falar do omidazol, eu não vou falar dos outros porque não interessa. Então, assim, ele tu usa ele de acordo com o peso da pessoa. Então, se eu for fazer numa pessoa de 50 quilos, eu preciso de uma ampola. Se eu vou fazer numa pessoa de 80 quilos, eu preciso de uma ampola e meia. Então, isso é titulável. A gente chama de titulável, a gente calcula a dose de acordo com o peso da pessoa. Então, você fazia 10
endoscopias na manhã, ou fazia 6 colonoscopias na manhã, ou intercalava entre uma e outra. Né? Então, assim, ó, era pegado uma caixa de midazolam injetável, levado para a sala de endoscopia, e ali, então, tudo que fosse usado era anotado numa folha de gastos, e essa folha de gastos era entregue na farmácia para ser reposto. E, eventualmente, tinha alguns exames de urgência que tinha uma caixinha lá, onde é que a gente deixava lá, que enfim, para chegar na sala tinha 1, 2, 3 chaves. Então, tinha ali, mas pouca quantidade. Né? A grande maioria das ampolas eram repostas de acordo com o uso. Com o uso. Então o senhor não tinha controle, se quanto tinha, quanto não tinha? Um controle rigoroso e estrito assim, isso aí não tinha. E a Kelly, tinha acesso? Tinha acesso. Quem mais além dela? A Cecília, Marlise Renz, que veio depor. O senhor lembra da Cecília ter comunicado que estava faltando? Não, isso não chegou porque assim, ó, veja bem, o exame de videoendoscopia, você olha para o monitor de televisão aqui, tem um comando com a tua mão esquerda tem 4 comandos e a mão direita tu maneja como é feito aqui, você escuta o monitor e você usa os canais de trabalho e ainda percebe as reações periféricas do paciente, os movimentos, enfim, você presta atenção em tudo isso, num foco e enfim, no exame ali. Então, assim, para mim não chegou essa informação. Sumiu tantas ampolas de midazolam. Não chegou. Porque se eu não tinha o controle, a Cecília tinha esse controle mais restrito, porque ela controlava da Cecília. Eu confiava, assim, ó, 100% para não ficar 100% de confiança, porque era ela que titulava essas doses. Ela sabia quando precisava aplicar um pouco mais, porque é tudo dose dependente. Ela sabia quando, tipo, o Propofol é outro medicamento, o paciente sentia dor, você dava ele. Era um exame padrão, que assim como é feito aqui em Três Passos, é feito em São Paulo. Foi lá que eu aprendi a fazer. Entendeu? Então, assim, ó, se eu não tivesse esse controle absoluto, a Cecília com certeza tinha, porque se ela percebeu essa falta, ela tá certo. Tá, faltando o medicamento, quais seriam as consequências disso ali para frente? Como é que é feito? Tem que fechar um caixa? Como é que funciona isso? O que ela deveria fazer? Ela tem que prestar contas? Tem que mandar para a farmácia. A farmácia do hospital tem um farmacêutico responsável, um responsável técnico. Então esse responsável técnico aí vai fazer enfim, esse laudo, esse relatório. E sumiu. E aí o que se faria? Porque não chegou a acontecer nada, mas qual que é o padrão? O padrão... Desapareceram 5 ampolas, 10 ampolas. Tá, o padrão vai ser comunicado, enfim, por exemplo, se o farmacêutico está vinculado à direção administrativa do hospital, vai ser a diretoria administrativa que vai... punir. Ter sanção, o quê? Vai pedir as explicações para eles, tá? Mas para onde que foi? O que aconteceu? Isso não teve tempo de acontecer até Não. E assim, ó, e nunca houve. Eu faço endoscopia com midazolam aqui desde que eu iniciei, desde 2007. Então foram praticamente todos esses anos aí. Nunca houve. Nunca houve. Nunca houve. Agora eu quero saber do senhor daquela receita. Teve toda essa discussão hoje de manhã. Certo. O senhor deixava bloco de receita no balcão com a sua secretária? O com a Graciele? O bloco em branco. O bloco em branco, sim. O senhor deixava? Sim. O carimbo ficava onde? O carimbo ficava com a secretária. Um com a secretária
Geralmente sim, eu tinha um carimbo na minha mesa, mas tinha um carimbo com a secretária. O bloco é numerado? Havia algum controle? Não. Ele é sequencial, mas essa sequência quem fornece é a Secretaria de Saúde e de Vigilância. E se desaparece uma folha, o senhor não tem controle? É só se você for contar as folhas lá, é difícil Na assim. sequência? Na sequência é... Não há um controle rígido nisso? Não, Isso que eu não, quero não, saber. não. Porque ali uma pode ser jogada fora, uma pode ser utilizada. Olha, difícil vai ser jogado fora, difícil vai ser posto em branco, vai ser posto no lixo em branco. Isso não, isso você guarda numa gaveta lá, geralmente numa gaveta com, né, onde só a secretária tem acesso, ou só E eu no tenho seu caso, a acesso. Graciele também. A Graciele tinha acesso. Tá. Depois do fato, Certo. novamente. Quando o senhor tomou conhecimento de que o Bernardo, então, efetivamente estaria morto? Eu tomei conhecimento na delegacia de polícia regional, quando eu fui chamado lá. Quando, assim, ó, Que dia foi? foi no dia 14, quando a Graciele me confessou que o delegado Gustavo me disse assim, Alejandro, ela chegou lá no Magazine Luiza, pegou a primeira televisão que tinha na frente e saiu correndo de lá, não foi fazer pesquisa de preço, coisa nenhuma. Acontecer. Como é que era a relação de vocês? Doutora, eu comentei antes que depois, assim, quando ele foi medicado por psiquiatra, e ele melhorou, o Bernardo melhorou, né? Nunca mais houve aquela... E, assim, ó, ele sentou, senhor de jurados, ele sentou no psiquiatra lá e disse assim, doutor, eu quero um remedinho para que tire essa minha raiva aqui, que eu não posso explodir mais, eu não quero mais explodir. Né? Foi então que o doutor Belinazzo prescreveu um estabilizador, um remedinho para concentrar na escola. Né? E, então, assim, ó... claro que pelo fato da Maria, assim, a Graciele não deixava ele chegar muito perto ali, e naqueles momentos em que ela estava longe, eu chamava, vem cá, Bernardo, vem cá, pega a mana aí, e vamos fazer bagunça, tu entendeu? Então, assim, antes eu acredito que parece que houve uma melhora parcial, assim, houve no que estava na época na metade daquele ano de 2013 ali, aqueles vídeos horríveis ali lamentáveis. Né? Depois disso nunca mais aconteceu. Né? Só mudanças de atitude, de vez em quando alguma coisa ali, alguma coisa lá, mas enfim, sempre aquela conversa, aí, né, fomos chamados aqui no judiciário, expliquei antes, eu cheguei em casa, nós três sentamos, e assim, ó, senhores jurados, eu disse, Bernardo e Graciele, nosso problema nasceu aqui dentro de casa, foi no judiciário, e voltou aqui para nós. Então vamos resolver. Nós somos adultos, somos pessoas civilizadas. Então, novembro, dezembro. Porque daí ele entrou em férias e ele foi para Santa Maria e não tomou mais. Acredito que deve ser umas 2, 3 vezes. E quem suspendeu? A Dinda, que disse, Bernardo, tu não tem convulsão, tu não precisa tomar mais. Qual foi a postura do senhor quando a Dinda suspendeu? Eu disse assim, mas isso não está certo. Bernardo, não está certo, isso aí nós vamos rever. Não está certo. E o senhor foi no Belinazzo para rever isso? Justo o que eu ia fazer depois que eu procurei o coordenador da escola, em que ele não estava tendo aquele desenvolvimento na sexta série. Uhum. Essa medicação era tudo de uso controlado e contínuo, né? Prescrição Certo. controlada É, e uso contínuo. Depakote e Ritalina. Depakote e Ritalina. É. Eram só esses dois que ele usava? É. Uhum. O senhor falou que ministrava nós, né? Era ministrado por nós essas doses. De que forma vocês ministravam isso? Doutor, uma caixinha, senhores jurados, uma caixinha, onde
o que se tomava, eu fiz uma caixinha e reparti ela no meio. E aí o que era para se tomar de manhã, a gente colocava o comprimido ali, e o que era para se tomar de noite, era colocado na parte da noite. Isso quando eu ensinei ele Sim. a fazer isso, né? E quando ele ia na casa de algum coleguinha, levava na sacola e dizia: Tia Ju, Elaine, essa medicação aqui o Bernardo tem que tomar de manhã e essa aqui ele tem que tomar de tarde, de noite. Então, atenta para isso. Senhor Leandro, o uso descontrolado e indiscriminado dessa medicação pode causar o óbito? Ou pelo menos, vamos atenuar graves transtornos para essa criança? Físicos e mentais? Olha, doutor, acredito que Overdose, estou falando. overdose, todo medicamento que não seja prescrito numa dose medicamentosa, ela se torna Certo. letal, veneno. E havia esse controle para que o Bernardo não se automedicasse e não fizesse uma superdosagem? Havia porque não tinha quantidade suficiente para que houvesse uma superdosagem, entendeu? Não tinha 20 comprimidos, 10 comprimidos. No máximo que tinha ali era Quantas vezes que ele tomava os comprimidos por dia? de manhã e de noite, e aquela só de manhã era... Não, de meio-dia era pro déficit de atenção a Ritalina. Tá. A Ritalina ele tomava quantas vezes por dia? De meio-dia quando ele tinha aula de tarde, né? E Aí o outro? ele só teve aula. E De o outro era pacote? de manhã e de noite. De manhã e de noite. Naquele final de semana que ele ficou do Lucas, que ele iria para o Lucas e que se constatou que ele não foi, quem é que colocou os medicamentos ali para ele levar para o Lucas? Doutor, isso aí já foi em 2014. Sim. Aí ele já não estava mais tomando medicamento. Ele não estava mais tomando? Não, porque... Em 2014, o ano de 2014 Não, inteiro, ele não tomou medicamento? porque ele foi nas férias na Dinda, e as férias foram em janeiro. Uhum. E ele voltou de lá com a orientação de não tomar mais. Então, em 2014, 13. ele não... Não tomou. calma aí, deixa eu fazer a pergunta. Tá. Em 2014, ele não tinha mais nenhum medicamento que era dele, que ele tomava? Não. Não? Não. Uhum. O senhor mencionou no seu interrogatório, respondendo a pergunta da juíza, o senhor falou que quando verificaram uma determinada situação, vocês falaram o seguinte: nós vamos ter que nos tratar. E aí o senhor disse que vocês se submeteram a tratamento. Efetivamente se submeteram a tratamento? Que tratamento foi esse? Eu com o Dr. Belinaz, Uhum. né? E a Graciela, a psicóloga. Que psicóloga? Eu não vou lembrar o nome dela porque ela atendia no mesmo prédio que o Dr. Belinaz atende. Uhum. E posterior a ela foi a doutora Ariane Schmidt. A Ariane seria a continuidade do tratamento da primeira da psicóloga. primeira. Raquel era o nome da E depois foi para Raquel. Ariane Schmidt? Depois foi para Ariane. O senhor observou o depoimento da senhora Ariane Schmidt aqui? Não, eu não estava presente. Não. A Ariane Schmidt chamou vocês de enforcadores e psicólogos, porque vocês não teriam continuado o tratamento com ela. Com ela, Uhum. doutor, eu posso ser bem sério em dizer, ela me disse assim, ó, Leandro, eu estou indo para os Estados Unidos visitar minha filha. Senhores jurados, ela disse assim, Leandro, eu estou indo para os Estados Unidos visitar minha filha. A filha do Dr. Celestino é patologista lá na Clínica Mayo, nos Estados Unidos. E ela disse assim, ó, então, por enquanto eu não vou mais poder atender o Bernardo. É. E eu disse, não, tudo bem, a gente vê outra situação. Essa é a realidade. Essa é a realidade, senhores jurados. Ela foi para os Estados Unidos. Não foi nós que viemos com essa ideia de suspender atendimento psicológico. Coisa nenhuma. Tá, ela foi para os Estados Unidos e aí vocês procuraram outro psiquiatra? Psicólogo, desculpa. Não, porque a situação estava andando bem e a medicação estava fazendo efeito. A situação estava andando bem? Sim. Porque isso aí já lhe digo que se aproxima mais ou menos o quê? De novembro, dezembro, por aí. Já começaram férias, essas coisas assim. O Bernardo passou as férias com vocês? Assim, ó. Em janeiro, a gente fez Natal aqui, foi lá em casa o Natal. Uhum. E Ano Novo foi ali nos primos da Graciele.
é isto, Natal na minha casa, e o Natal, e o Ano Novo nos primos da Graciele. Em janeiro, o Bernardo foi com a Dinda dele para Capão da Canoa. Passar o veraneio lá. Ele ficou praticamente um mês lá, em Capão da Canoa. E eu e a Graciele, a gente tirou... Eu sei que eu saí na segunda daqui de Três Passos, na terça, e a gente foi para Santa Catarina, lá em Jurerê, uma conhecida da Graciele, que inclusive era para ser Maria, a madrinha da Maria Valentina. Foi 4 dias, eu voltei porque eu tinha que reassumir, eu tinha 5 dias de folga do sobreaviso. E eu tinha que reassumir o sobreaviso. Eu sei que eu acho que a gente chegou no sábado ou no domingo aqui. E o resto, daí então, fiquei aqui. E o Bernardo ficou com a Dinda dele até lá, final de janeiro, em Capão da Canoa, Santa Maria. Senhor Leandro, como é que era o Bernardo? O Bernardo, assim, ó, ele tinha um grau de personalidade muito forte, assim. Em que sentido? Em que sentido? O sentido é o seguinte, senhor jurados. Ele queria uma coisa, tinha que ser agora. Explosivo, sim. Ele insistia. Ele queria um tablet de 14 polegadas. Eu disse, Bernardo, vamos começar com um D7. E ele, não, eu quero um D14. Mas por que, Bernardo? Não, porque a minha coleguinha lá tem um Apple de 14 polegadas. Bernardo, vou fazer o seguinte, eu vou buscar para ti um de 7 polegadas. Tu entendeu? Uhum. Então, assim, ó, às vezes, essa questão da explosão, assim, ó, o que motivou aquela coisa horrível do facão ali foi porque ele queria ir posar na Tiaju, e quando a gente está saindo e se deslocando até o caminho, tá com o meu telefone, eu atendo, não sei se foi a Tainá ou a Tiaju, me liga e diz assim, a gente não vai poder ficar com o Bernardo hoje porque a gente tem outro compromisso. E aí então, hoje não vai dar. Fiz a volta e ele, pai, mas por que o Bernardo desligaram dizendo que... E ele chega em casa, doutor, senhores jurados, e começa... Atira óculos no chão, atira controle, atira o que tiver, atira sacola, tira. E se chuta e grita e escarcel. Entendeu? Então assim, Bernardo, agora são 8 horas da noite. Deixa, amanhã, hoje é sexta, amanhã a gente procura outro coleguinha para tu ir posar. Calma, cara, calma. Aí, não, porque tem que ser hoje. E daí, então, assim, esse episódio foi num crescendo. Claro que isso aí vão ter discussões depois, mas foi num crescendo. E situações assim. Mas nada que assim, ó, no momento em que ele pediu uma coisa, não era negado. Talvez fosse dado uma coisa com um certo limite. Entendeu? Ele tinha uma bici que custava X. Aí ele foi ali jogar game ali na Game Mania. Roubaram a bici dele. O que eu fiz? Eu comprei uma bici a metade desse X e disse para ele, Bernardo, toma cuidado, cuida mais das coisas, né? Porque a gente tem que, desde cedo, a gente tem que ter as responsabilidades. Nesse sentido, doutor. É assim então que o senhor viu, Bernardo? Sim. Eu não tenho mais perguntas, excelência. Vou passar para o meu colega. Leandro, no início do seu depoimento, a juíza lhe perguntou quantos filhos o senhor tem. Certo. E o senhor respondeu, tenho 2, a Maria Valentina e o Bernardo. No seu outro interrogatório, lhe foi feita pelo juiz a mesma pergunta, e o senhor falou, tenho uma, a Maria Valentina. Porque naquela oportunidade lhe faltou
a lembrança do seu filho Bernardo, lembrada hoje na presença dos senhores jurados? Eu poderia ter complementado na época, senhores jurados, e mais um filho, mas eu estava sob um interrogatório, e isso é um momento tenso para quem está aqui. Sim, tal qual o senhor está hoje, também é um interrogatório, não é? Muito tenso. E assim, ó, a prisão é um inferno. Se existe inferno na Terra, é a prisão. E quando o senhor prestou outro depoimento, o senhor estava preso, e hoje o senhor está preso também. Sim, só que E aí acaba... o seu tempo na prisão fez o senhor lembrar do Bernardo? Eu sempre lembrei dele, sempre lembro dele até hoje, nunca vou esquecê-lo. Apesar da juíza ter lhe perguntado lá, o senhor tem filhos? Tenho, a Maria Valentina. A minha resposta é essa, eu poderia ter complementado. O senhor referiu que após o falecimento da Odilane, o senhor perguntou, o senhor foi atrás de uma pedagoga a fim de acompanhar o Bernardo, e que ela trabalhou entre 2010 e 2011 na sua residência. Por que ela parou de trabalhar? Porque foi organizado a casa, o Bernardo já estava dormindo no quarto dele, então assim, por mim até teria continuado, não veria problema algum. E a Graciele decidiu que não precisa mais a Elaine vir e vamos dispensar ela. Eu concordei com isso. Não foi colocado ninguém no lugar dela, então? Não foi. O nome dessa pedagoga aí seria Elaine Marisa Ventes? Ventes, isso. Foi para ela que o senhor falou que dinheiro para mandar matar quem falasse mal deles o senhor tinha? Eu nunca falei que eu mataria alguém. Eu nunca falei, senhores jurados, que dinheiro para matar alguém eu teria. Isso aí, nunca falei e afirmo, reafirmo e nego veementemente que se alguém comentou isso, errou. Sim, quem comentou, como eu lhe disse, foi a Elaine. Tanto quando ouvida na polícia, quanto depois ouvida em juízo. Ela teria algum motivo para inventar isso? Não. Não teria? Não. O senhor falou que era o Bernardo quem fazia a própria agenda, quando a juíza lhe perguntou se os coleguinhas iam dormir lá. Isso significa que o Bernardo, na agenda dele, não incluía os amigos na casa dele? Os amigos... Não, ele queria ir. Hoje eu quero ir no Lucas. Hoje eu quero ir no Bernardo Bertolo. Hoje eu quero ir no Henrique. E na agenda dele ele nunca colocava visita pelos colegas? Não, assim, ó, a Luísa Breitenbach, que mora na quadra ao lado, vinha lá em casa. Não ao ponto de posar, mas brincavam ali. Entendeu? Então, assim, ó... O Bernardo incluía a Luísa na agenda dele? A Luísa eram íntimos amigos. Incluía mais alguém? A Luísa... De todos esses, se eu pudesse ter a relação dos nomes hoje, eu conseguiria citar mais alguém. O senhor precisa da relação que o senhor não sabe os nomes? Não, eu não lembro. Mas teve mais alguém que veio. Teve. O senhor falou do filho do Cânitz, não lembrando o nome, por acaso, o Eduardo? O Dudu. Alguma vez ele dormiu na sua casa? Não, de dormir não. Não? Não. E o Bernardo dormia na casa dele? Dormia. E ele nunca lhe pediu para convidar o Eduardo ou qualquer outro amigo para ir lá? Não. O Bernardo gostava de ir aonde tinham mais crianças. Assim, ó, outro amiguinho dele, o Henrique Larsen. O Henrique Larsen, que é filho do Marcelo Larsen, tinha uma irmãzinha, acredito que seja uns 2, 3 anos mais nova que ele. E o Bernardo, até por ter uma idade fisiológica, uma idade cronológica de um pouco mais, e uma idade, assim, fisiológica um pouco menos, talvez ele fosse lá e brincasse um pouco com
Henrique, depois um pouco com a mana dele. Ele gostava de ir onde tinha mais crianças. E lá na Tia Ju e no tio Carlinhos, quantas crianças tinham? Assim, ó, ele era muito paparicado pela Tainá, pelo Tia Ju e pelo tio Carlinhos. Porque assim, ó... Que não tinham crianças em casa. Não tinham crianças em casa, mas veja bem, deixa eu lhe explicar uma coisa que daí a senhora vai... Eu acho que a senhora vai conseguir entender melhor, os senhores jurados também vão conseguir entender melhor. A Tia Ju e o tio Carlinhos fechavam a fábrica deles às 6 horas da tarde, entendeu? E eles não trabalhavam assim na linha de produção sábado de tarde, ou domingo, enfim. Então eles tinham mais tempo. Eles não precisavam sair de noite. Então é claro que teriam mais tempo, mas já eram com os filhos criados. O Mano estava lá em Porto Alegre fazendo odontologia. A Tainá, uma moça que eu acho que hoje talvez até seja mãe. Eles tinham mais tempo mesmo tendo um comércio próprio. Isto. Eram gerentes, né? Essa questão do Bernardo dormir fora de casa e isso ser uma constante, o senhor confirma? Eu confirmo. E as tardes, ele costumava passar em casa ou não? Assim, ó, ele estudava de tarde até 2013. Ele passou a estudar de manhã em 2014, entendeu? E quando ele começou a estudar de manhã, ele costumava ficar as tardes em casa ou ele costumava sair também? Aí ele pegava a bici, saía, ia na Luísa e saía andar de bici, passear pra cá. Era comum ele sair. Sair e jogar bola com o Lucas. Então não era comum ele ficar em casa atrapalhando o sono da Maria? Não. A ida do Bernardo para Frederico com a Graciele foi tratada no almoço? Não. Eu não. Eu só soube que o Bernardo tinha ido para Frederico no momento em que eu chego do hospital, senhores jurados, às 8 e pouco da noite. É nesse momento que eu soube que o Bernardo tinha ido para Frederico Westphalen, porque ele teria, se ele ficasse em casa, ele teria atrapalhado o sono da Maria. Foi essa hora, não foi na hora do meio-dia. Eu só vi o Bernardo contente. E quando a alegre. Graciele ligou para o senhor lá de Frederico, avisando que estava voltando, ela não comentou que o Bernardo estava junto? Não. Foi uma ligação que não sei do que se tratava. O que eu lembro é que tá no telefone assim uma mensagem dessas de cover de loja que veio no aplicativo do banco ali que comprou no cartão de crédito. Isso. Quando ela comprou a TV lá, o senhor recebeu uma mensagem no seu celular. Mensagem e que é coincidentemente a hora dessa tal ligação aí que foi uma ligação muito curta e que se foi passado para mim, não lembro o conteúdo, se ela disse estou saindo e eu tá bom. E quando ela chegou, o senhor teve contato com ela? Quando ela chegou no consultório. Ela foi no consultório ou foi na Daisy? Porque assim, ela foi... A Daisy fica... a caminhonete estava estacionada na frente do consultório. Porque a Daisy, quando eu desci, a Daisy estava trazendo o aquário ali para a caminhonete. O senhor desceu para encontrar com ela? Eu peguei o telefone e liguei, fiz uma ligação para ela. E aí eu estava com o telefone descendo a escada assim, e aí já vi a caminhonete na frente ali. Botei o telefone no bolso, nem completou a ligação. Seria o horário que ela estaria chegando de Frederico. O que eu vou lhe dizer? E aí o senhor viu a televisão que ela tinha comprado? Sim. E o senhor chegou a perguntar onde estaria o Bernardo? Não, nessa hora eu só via ali, abri e vi que estava ali a TV, tá? Aquário, pro hospital. O senhor falou que a ida a Frederico não foi tratada na hora do almoço e buscar o aquário foi tratado? O aquário já vinha de semanas. O senhor sabia que naquela tarde o Bernardo buscaria o aquário? O Bernardo... Não, que o Bernardo fosse buscar o aquário, não. Ele estava envolvido mais com a compra dos peixes. E naquele momento o senhor não perguntou onde é que estava o Bernardo? No Não. momento que a Graciele estava buscando o aquário que ele tanto queria? Não perguntei onde é que estava o Bernardo. Eu só perguntei quando eu já estava em casa e que eu tinha vindo do hospital. E onde estava o aquário depois quando o senhor chegou em casa? O aquário já tinha sido descido. Ou estava
Acho que o aquário já tinha sido descido, ou tava nos pés do banco ali, ou no banco da frente, uma coisa assim. Sem Tava peixes. sem peixes, aquário vazio. E essa televisão, qual era o tamanho dela? É 42 polegadas. Ela estava posicionada de que forma no banco na caminhonete? Eu vou explicar para a senhora assim, ó. Motorista, caroneiro e os bancos de trás, assim, ela estava meio enviesada, assim. Aqui na parte esquerda, atrás do motorista, ela parecia que estava assim. E no banco da frente havia alguma coisa? Não me lembro, porque eu só abri a porta esquerda atrás da porta do motorista e ou estava aberta ali, eu abri aí, já fechei e já fui pro hospital. Porque eu estava atrasado, só isso. O senhor abriu para ver a televisão? Ou estava aberta a porta. Eu vi que tinha uma caixa de TV ali. E no banco da frente o senhor não viu se estava a cadeirinha da Maria? Não vi, não me lembro disso. Onde que foi colocado o aquário? Eu não me lembro disso, porque eles estavam... Eu me lembro, assim, que estavam vindo carregando o aquário a hora que eu estava... Estavam ali e bota onde? Bota aqui, ajeita aqui, A Graciele ali. e a Daisy. E a Daisy. Era um aquário grande. Não, é um aquário desse tamanho, assim. Mas elas estavam carregando entre as duas. A Daisy estava com ele na mão. Então era só a Daisy que estava carregando. Sim, sim. E aí o senhor não viu onde que ela largou dentro do carro? Não me ative a isso. Pois bem, senhor Leandro Boldrini, não vou dizer que é um prazer. O senhor certamente teve acesso aos autos, às testemunhas, os nomes de todas essas pessoas, centenas de pessoas ouvidas, tanto na polícia quanto em juízo. O senhor tem inimizade, problema com alguma delas por algum motivo? Absolutamente com ninguém, senhor de jurados, com ninguém. Não tenho inimizade, não tenho desabono com ninguém, O senhor está medicado hoje? Medicação que eu uso prescrita pelo psiquiatra lá da penitenciária. Qual é a medicação que o senhor toma hoje? Escitalopram e o Depakene. Que servem para? O escitalopram é aquele que eu vinha tomando habitualmente e o Depakene é o que o psiquiatra prescreveu como sendo um estabilizador de humor. Estabilizador de humor, para não te deixar nem muito agitado, nem muito depressivo. Ele te estabiliza, te deixa uma pessoa que anda consegue raciocinar, consegue trabalhar, consegue pensar. Sem muita estabiliza. alteração. Sem muita alteração. Os seus sintomas qual eram? Era muita agitação, doutor. Pá! Muita agitação. Nossa! Quando o senhor se submeteu ao detector de mentiras, Certo. polígrafo, o senhor estava medicado? Não, ali eu não... Porque foi assim, doutor. Quando eu cheguei lá na PASC, primeira coisa que chamaram lá, senhores jurados, foram 2 psiquiatras. Porque assim, ó, pô, mas que história é essa? Pai matando o filho, esse cara é louco. Vieram 2 psiquiatras do Instituto Psiquiátrico Forense. Eu contei toda a minha história para eles e aí eu só disse, olha, esse é o meu relato, né? Não estou depressivo e acho que a verdade vai ser esclarecida. Então, de lá para cá, o senhor já vem recebendo atendimento psiquiátrico e psicológico? Sim. E para fazer o detector, o senhor não estava medicado? Não. Ok. O senhor sabe que no laudo que a sua defesa juntou, o avaliador diz lá que, eu não sei como, isso nós vamos ver depois nos debates, que o aparelho acusou que o senhor estava tomando remédio. E que, inclusive, o perito teve que fazer alguns ajustes no equipamento. Não, esse remédio, assim, ó, doutor, eu vou lhe explicar, não vou mentir aqui, professor, é o Rivotril? Rivotril, que é o indutor de sono. Então, o senhor estava tomando remédio? Para dormir, né, indutor de sono. Perfeito. Algumas perguntas objetivas, depois nós vamos para subjetivas. A Maria Cecília sabia desse procedimento que seria adotado com o desaparecimento do midazolam?
Sabia como proceder? Não, o procedimento interno que seria adotado no hospital em razão do desaparecimento. Sim, ela iria comunicar à enfermeira a qual ela era subordinada, né, e aí a enfermeira ia comunicar à farmacêutica e o relatório interno ia ser feito. Tanto que, senhores jurados, eu era diretor técnico do Hospital de Caridade, e o diretor técnico também tem uma função assim de controle do hospital. E na época tinha uma paciente que estava usando indiscriminadamente um opioide, um derivado de morfina lá, e a gente já estava em cima dessa paciente lá, porque esses remédios causam uma dependência terrível. E aí ela mesma se... Não, tudo bem. A pergunta que eu lhe pergunto é assim, ela tinha conhecimento do procedimento? Tinha conhecimento do procedimento, claro, Okay. claro. Esse fato aconteceu um pouco antes da morte do Bernardo, do assassinato do Bernardo, que ele não morreu de causas naturais, nós sabemos disso. O corpo dele só foi localizado dia 14, e até aquela data, o senhor, como médico responsável para o qual ela prestava serviço, ela não levou o fato ao seu conhecimento? Não, não chegou a mim, doutora. Não chegou a mim. Porque a gente estava envolvido mais na procura do Bernardo. Eu não sabia o que tinha acontecido com o Bernardo. Eu só fui ficar sabendo, senhores jurados, no dia 14. Sim. Só complementando as perguntas que a colega Silvia fez com relação ao retorno. O retorno seria às 19 horas do sábado, né? Ele não voltou, o senhor não foi atrás, o senhor não procurou, havia o combinado por causa da audiência. Isso o senhor já... Doutor, Continua, doutor. no domingo? Continua, doutor. Doutor. Não, mas eu respondo. Não, deixa eu lhe complementar. Sim. Doutor. Deixa eu lhe complementar. O senhor referiu, e eu não sou surdo, o senhor referiu aos sábados ou aos domingos, dependendo dos procedimentos que o senhor tinha no hospital. O que nós temos comprovado nos autos é que ele teria saído no sábado, que ele estava fora de casa no sábado. Então, seguindo o seu critério de raciocínio, ele deveria voltar para casa no domingo, para vocês passarem juntos. Eu acho que eu não estou louco. Me parece que é a defesa que está se equivocando. Não, doutor, mas calma. Porque ele já ficou fora de casa no sábado. Ele já tinha saído na sexta. Ok? No sábado ele continuava fora de casa. Até às 19 horas do sábado, seguindo o combinado, ele não apareceu e o senhor não procurou. Entendi. O senhor não foi lá na casa do Lucas. Senhores jurados, isso não era uma regra absoluta. Poderia variar. O senhor mais ou menos já respondeu isso. Certo. É que a complementação eu vou fazer Doutor, agora. deixa ele continuar as perguntas. Mas ficou estranho. Eu acho que está esclarecendo. Não deu para entender. Primeiro ele disse que era absoluto. Pois é, a primeira vez ele respondeu para mim, e depois ele respondeu para a doutora Silvia, e ele se contradisse. E o doutor... Porque primeiro ele disse que ele teria que voltar todo dia às 19 horas. Depois a doutora fez uma pergunta, mudou um pouco. Pois é, no final de semana. Perfeito. Depois ele disse que era sempre. E agora o doutor está esclarecendo. Deixa o doutor repetir a pergunta. Reformula. Seja bem objetivo, reformula. Ou seja, o combinado dos senhores... Deixa ele só complementar, doutor. Combinado. Doutor, tá? Só um instantinho. Deixa só ele complementar. Pois não. Para a senhora e para a doutora Silvia, ele refere claramente a existência de aula no outro. Aí, isso aí. Tá bem, doutor. Agora deixa ele responder, depois o senhor pode falar. Continua, doutor. Até reforçando, o doutor disse que está gravado, e o senhor disse que o combinado não era fixo, que podia ser no sábado ou no domingo, porque o senhor tinha os procedimentos no sábado, e que inclusive o senhor saía, isso está gravado, acho que é a defesa que está ouvindo, certo. Que inclusive às vezes o senhor ficava no hospital até 12h30, o senhor referiu. 12h30. Isso, então assim, ó, nem sempre era no sábado combinado, acho que é a defesa que está equivocada, mas tudo bem. Então, aquele sábado ele já tinha queimado da convivência com o senhor. Concordamos nisso. Porque ele já estava na casa do Lucas desde a sexta. E ele não apareceu em casa no sábado. Até porque o senhor estava se preparando para ir para uma boate tecno, eletrônica. É esse que nós sabemos, porque nós temos até o convite dessa festa. Sim. Ele não apareceu às 19 horas. E o senhor não foi atrás dele. Só eu não fui, mas eu liguei. Depois nós vamos ver as ligações. Depois eu chego lá. Eu liguei. Ok, tá? E o complemento da pergunta é, no domingo, o combinado era às 19, seguindo o raciocínio do Dr. Vettoretti, então. Que o combinado, então, passa a ser no domingo. Já queimou o sábado, agora vamos para o domingo. O senhor procurou ele às 16 horas, não foi às 19.
16 não. Sim, é quando o senhor começa a procurar, 16h30, 17. É horário de verão, doutor, é ao final da tarde. Não, tudo bem. Então só quebrou o combinado, então já não era mais... Toda 19, regra já tem tá. sua exceção, Ok. senhores jurados. Toda regra tem sua exceção, ela não é uma questão absoluta, assim. O senhor referiu que colegas médicos seus viam o senhor com a Graciele, com o Bernardo nos finais de semana. Nós temos vários depoimentos de colegas seus e de pessoas dizendo que nunca viam vocês almoçando com o Bernardo. Qual colega lhe viu almoçando com o Bernardo alguma vez, final de semana? Porque os seus colegas que frequentavam os mesmos ambientes que o senhor foram ouvidos no processo. E eles disseram que não viam. Doutor, almoçamos no doutor Ceruti, almoçamos no doutor Silvio, no doutor anestesiologista. Eu já vou lembrar o nome dele. Almoçamos no doutor Joy. No supermercado do Cutricampo, lá, junto. Churrascaria, aquela boi na brasa. Não, isso eu só estou dizendo, porque eu perguntei os colegas que viram. Ah, os colegas? É porque o senhor teve a oportunidade, inclusive arrolou testemunhas para isso. Sim, o doutor Para Ceruti. trazer testemunhas que provassem que o senhor tinha uma boa relação com seu filho. E essas testemunhas foram ouvidas. E eles disseram, olha, nós não víamos. Tá, mas esses colegas que eu estou citando para o senhor foram os que efetivamente eu fui almoçar com eles. O Dr. Ceruti, o Dr. Saulo, o anestesiologista, o Dr. Joy, né? Sem nenhum mistério. Mais uma pergunta Sim, objetiva. senhor. Por que trocaram a madrinha da Maria Valentina? Da sua colega lá da praia de Jurerê, a Praia Fina, lá em Santa Catarina, pela Edelvânia? Não, doutor, Porque o mas senhor eu... disse que inclusive a gente ia lá, passar o verão lá, porque ela ia ser madrinha da Maria Valentina. Não, mas pela ideia pelo que eu sei da realidade, que as duas iam ser Ah, madrinhas. as duas. Ah, não. Sim, as duas. Com relação ao dia 4, Certo. o dia que seu filho foi sequestrado para ser assassinado. O senhor disse nos autos várias vezes que a sua rotina era chegar em casa por volta de 12h05, 12h10, perfeito? Variava. Naquele dia o senhor chegou que hora? Aquele dia eu cheguei no horário do meio-dia. Sim. Quanto tempo o senhor leva para almoçar? Aquele dia foi rápido, porque era só um filezinho de peixe e arroz e uma salada ali, deu. O que é rápido para o senhor? Rápido, eu digo 15, 20 minutos, 10, bem. 15, 20 minutos. O senhor sabe que nesses autos tem um vídeo de uma loja de pneus aqui, mostrando que o seu filho passou lá às 12h23 dentro da caminhonete da Kelly? O senhor sabe disso? Sei, sim, do Petri Pneus. Então como é que ele pode ter saído de casa com a Kelly sem o senhor não ver? Se o senhor estava almoçando? Mas eu fui pro quarto cesteado, Mas o senhor doutora. acabou de dizer que estava almoçando. O senhor chegou em casa às 12h05. Como é que o senhor disse que eu cheguei 12h05? O senhor acabou de dizer. Não me precisa horários exatos com minutos e segundos, doutora. Mas é por isso que eu lhe perguntei antes. O senhor Eu posso ter afirmou- chegado 15 pro meio-dia. O senhor afirmou uma rotina, mais ou menos. Isso que era por volta do meio-dia. E eu lhe perguntei que tempo o senhor leva para almoçar. O senhor disse 15, 20 minutos. Então nós temos das 12 até as 12h20 o senhor almoçando, Tá, 12h15. vamos botar 12h15. Só que o Bernardo, como o senhor mesmo diz, ele colocava uma coisa na cabeça e ele infernizava todo mundo. E ele já sabia que ele ia sair. Porque se ele saiu com a Graciele 12h15, 12h18 para poder passar lá na Petri Pneu às 12h22, 12h23, ele saiu da sua casa 12h18, 12h15, 12h19. Na sua frente. Doutor, eu tava festeando, doutor. Bom. Eu tava festeando, senhor Jorge. Então o senhor não chegou em casa depois do meio-dia aquele dia. Porque Doutor. lá na delegacia, quando o senhor foi ouvido na data do fato pela delegacia, o senhor já falava que chegou em casa por volta do meio-dia. Por volta do meio-dia, você pode dizer 10 pro meio-dia Tá ou bem. do meio-dia 10? Então, das 12h10 para o meio-dia, até o senhor chegar, lavar as mãos como bom médico, né? Lavar as mãos para comer, se sentar, ser servido, leva uns 5 minutos. Que isso, doutor? Não posso perguntar agora. Pergunta, doutor. Tá bom. Pergunta, O senhor me doutor. respeite, o senhor tem essa ordem primeiro. Então, Continua, doutor, por favor. Leandro, Doutor, Leandro, só continua. vou passar uma orientação técnica pro Leandro. O senhor quer falar em silêncio com ele?
Eu não. Você lá dentro? Não. Uma orientação técnica. Doutor Leandro, o senhor veio aqui disposto a esclarecer tudo. Certo. E eu sei que o senhor tem interesse. Mas a forma como esse promotor está inquirindo, ele está induzindo, eu vou lhe orientar, tá? E eu peço que o senhor siga essa orientação técnica. Nossa, o senhor não responda mais absolutamente nada a este promotor. Tá Perfeito. certo? Eu vou consignar as perguntas, doutora. Pode certo? consignar. O senhor não vai responder? O que o senhor quer agora, doutor? Não. O que o senhor vai perguntar? Para que ele tenha a oportunidade de definir. Ele não vai, não, acho que Ele pode no responder debate que não o quer senhor ver. fala. Não, ele pode dizer que não quer ver. Por que eu ia lhe mostrar as fotos do corpo do seu filho? Porque na delegacia de polícia, o senhor disse que queria ver o corpo. E eu ia lhe perguntar se o senhor já viu as fotos dele. Se o senhor não viu, eu ia lhe mostrar. O senhor vai ter a oportunidade. E se o senhor já viu, eu ia perguntar, eu ia pedir que o senhor definisse para os jurados o que o senhor sente vendo aquelas fotos. Nada. Uma consignação, infelizmente uma consignação que eu não gostaria de fazer, tentei de todas as formas evitar, todo mundo presente, porque nós estamos preocupados com a rigidez do processo. Quero citar aqui que o direito ao silêncio acaba de ser violado pelo Ministério Público. E nesse sentido, a decisão, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o STJ também tem decidido. E eu vou me dar o trabalho aqui de ler, até para que os jurados compreendam o porquê de que a defesa não queria que se consignasse as perguntas. Para não se botar fora todo um trabalho que se está fazendo desde segunda-feira. Recurso especial número 1655532 do Rio Grande do Sul, ano 2017. O senhor quer editar, doutor? Vai ficar gravado, né? Vai. A minha consignação, né? Relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Recorrente, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Recorrido Marco Antônio da Silva Polita. Advogados Diogo Jardel, bom, enfim, não... Penal e processo penal, recurso especial. Ofensa aos artigos 478, inciso 2º e 563, ambos do CPP. Matéria de ordem eminentemente constitucional. Competência do STF, recurso especial não conhecido. Decisão. Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com fundamento na linha A do inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado da Federação em verbas. Apelação crime, júri, tentativa de homicídio duplamente qualificado, recurso fundamentado no artigo 593, inciso 3, alíneas A e C do CPP. Alegação de nulidade posterior à pronúncia, que é o caso aqui, ocorrência do direito ao silêncio, julgamento anulado. Longo questionamento do órgão acusatório. Após o réu anunciar que permaneceria calado, à guisa de registro de perguntas e do direito de acusar, arguição oportuna da defesa devidamente registrado, que está feito nesse momento, referência pela acusação de que o réu tem o direito de permanecer em silêncio e irrelevância. A garantia constitucional do nemo tenetur sedetegere, no que aqui interessa, assegura que todo acusado de um delito possa se negar a fazer qualquer declaração sobre o fato imputado, bem como impede que tal ausência de declaração seja considerada confissão, e mais, que isso seja considerado como argumento acusatório. Por outras palavras, o argumento, quem cala consente, não é um argumento válido para fins de condenação. Clara possibilidade de que as perguntas, sem resposta do acusado, possam ter sido consideradas pelos jurados leigos como uma admissão dos fatos imputados. Decisão insindicável sobre possível confissão, elemento fundante da acusação e impossibilidade de comprovação de prejuízo. Não tem acusação no tribunal do júri um direito de fazer perguntas, como corolário da paridade de armas ou do direito de acusar. O direito de perguntar e de consignar tais perguntas faria algum sentido se o silêncio pudesse ser interpretado em desfavor do acusado. Nulidade, apelação no Tribunal de Justiça provida para anular aquele julgamento, é o que a defesa queria evitar, doutora. Por todo o trabalho, por respeito ao júri. Por isso a defesa não queria que o doutor consignasse. Infelizmente, o prejuízo do réu já está efetivado nesse julgamento e eu quero fazer essa consignação. Já fizemos consignar, o senhor pode fazer as perguntas que quiser fazer ao senhor Leandro. Doutor Leandro. Leandro, analisando hoje, tu já disse aqui que essa situação da comunhão tu faria diferente. Lógico, é difícil ser comentarista de jogo jogado, né? Tem muitos que gostam de comentar o jogo jogado. Mas eu tenho que te perguntar isso. Hoje, tu ainda te considera que tu tenha sido um bom pai para o Bernardo? Tu faria algumas coisas diferentes? Com certeza eu faria coisas diferentes. Faria. Porque assim, ó, na época, era só eu de cirurgião aqui em Três Passos. Fosse hoje eu ia trancar o velho e ia dizer, não, eu vou fazer só 15 dias de sobreaviso e a responsabilidade do hospital é arrumar outro para cobrir isso aí.
E aí, então, era certo que eu poderia tirar um dia ou dois para me dedicar mais à família. Leandro, durante as buscas ao Bernardo, tu perguntou para a Graciele, depois que o Ari te coloca em dúvida essa questão dela ter vindo ou não com o guri de Frederico, tu chegou a perguntar para ela? Ela sempre referiu até a hora da prisão que o Bernardo tinha vindo. Ela não mudou a versão nunca. Leandro, alguém ali na redondeza, na vizinhança, amiguinhos, amiguinhas, alguém te disse, tu foi perguntar nessas tuas buscas e te disse que viu o Bernardo na sexta tarde? Aquelas duas menininhas que moravam na esquina da Corsã aqui, elas disseram, tio, o Bernardo saiu de vice sexta de tarde aqui, a gente viu ele, Daí eu dei uma volta mais de novo e digo, mas vocês têm certeza disso? Sim, a gente tem certeza. Aí depois, no sábado de manhã também surgiu a notícia de que ele tinha passado pela frente da padaria Chardong. Chardong não, a padaria Schneider aqui, né? E que teria sido visto também em Tenente Portela, ou que teria sido visto em Cruz Alta. Mas essas menininhas essas 4 pessoas assim, que não se confirmou, infelizmente. Né? Leandro, esses depoimentos te ajudavam a reforçar essa tese da Graciele, essa história dela para ti? Tu acreditava? Ou tu nem tinha motivo para desconfiar? Mas não tinha motivo de desconfiar, porque assim, ó, veja bem, como é que eu ia imaginar que a pior tragédia da bomba atômica tinha acontecido, né, com a vida do Bernardo? Não tinha motivo para desconfiar. A Graciele e o Bernardo não se davam bem, né, Leandro? Eles não se davam bem. Se odiavam? Se odiavam, mas assim, ó, doutor Ezequiel, existe na parte filosófica que o Nietzsche até explica que a pessoa resignada, ela sofre, eu vou explicar, vocês vão entender. A pessoa resignada, ela tem uma vingança adiada, mas no fim ela nunca acaba executando nada. Tu não acreditava que a Graciele fosse capaz de fazer alguma coisa? Não, que ela fosse até capaz de agredi-lo fisicamente, assim, de dar uma tunda de laço, como a gente comumente diz, assim, né? Mas nunca, jamais pensei que fosse fazer um troço desse. Jamais. Mas nem aqui, nem em outro planeta. Última pergunta, Leandro. Por que tu não entregou a guarda do Bernardo quando questionado pelo juiz, quando questionado pela promotora? Porque assim, ó, o Bernardo, meu filho, amo ele até hoje, amava ele, e assim, ó, a nossa família era só uns ajustes que precisava fazer ali, e ele estava crescendo, e eu tinha certeza que a coisa ia melhorar. Então, tá bem. Pelas demais defesas, o senhor tem, doutora, pela defesa de Edelvânia? Boa noite, Leandro. Boa noite. Leandro, já vou te advertir que eu falo alto, tá? Ok. Gildo de Freitas já dizia, todo gaúcho é gritão, e eu sou meio gritão, tá? Mas sem faltar com respeito contigo. Eu tenho uma pergunta só para te fazer. Positivo. Tá? Tu tem conhecimento de relacionamentos antigos da Kelly lá em Frederico Westphalen, quando ela morava com Edelvânia? O senhor diz relacionamento... Isso, amoroso. Eu sei que ela teve um namorado lá. Não sabe o nome, não lembra? Ah, não lembro. Sem mais perguntas, satisfeito, excelência. Pela defesa de Evandro? Sem perguntas, excelência. Doutor, Graciele? Nada. Nada? O senhor tem mais alguma coisa a dizer em sua defesa? Espero justiça, excelência. Que a justiça seja feita da melhor forma possível. Okay. Muito obrigado. Senhores Muito obrigado, jurados? senhores jurados. Nenhuma pergunta? Nada? Este canal é patrocinado por diversos produtos nos segmentos: eletrônicos, computadores, celulares, televisão, projetores, câmeras HD, microfones de suportes e de lapela.
eletrodomésticos, geladeira, fogão, batedeiras, airfryer, liquidificadores, micro-ondas, sanduicheira. Móveis e decorações, cama box, tapetes, quadros, espelho, rom para transmiss vertical. Balcão aparador sofá retrátil mesa de jantar. Brinquedos, bicicletas, patinetes, minimoto, jogos eletrônicos e infantis, videogames, cama elástica infantil. Ferramentas, furadeiras, serra mármore. Parafusadeira, rogo de chaves, ferramentas para carpintaria e manutenção automotiva. Vestimenta, masculina, feminina e infantes, sapato tênis, sandálias, bolsas e acessórios. Materiais escolares, lápis de cor, cadernos, mochilas, marcadores permanentes para colorir, fichário, kit escolar. Cosméticos, maleta de maquiagem, perfumes, kit batom, secador de cabelo, depilador, escova alissadora, kit hidratação. Equipamentos para pesca, carretilha, molinetes, vara de fibra de carbono. Kit de pesca, anzóis, chumbada isca artificier. Acessórios para carros e motos, produtos de limpeza e higienização, capacete trava para motos, compressor de ar automotivo. Acesse os links dos produtos das lojas oficiais, pinados no canal.